Gente, nossa última parte agora da aula é uma relação entre função logarítmica e função exponencial. Por que existe essa relação entre as duas? Porque a função logarítmica ela é o inverso da função exponencial e a função exponencial é a função inversa à função logarítmica, então uma é inversa da outra. Consequentemente, no gráfico, quando eu fizer o gráfico da função logarítmica e o gráfico da função exponencial, que é inversa àquela função logarítmica, esses gráficos vão ficar simétricos por um eixo de simetria, que é a bissetriz dos quadrantes ímpares. Fica difícil a gente entender assim na teoria, mas olha aqui na prática. Ó, primeiro, o quadrante ímpar, gente, é o quadrante primeiro e o quadrante terceiro, né? Quando eu fizer a bissetriz dos quadrantes ímpares, seria um eixo aqui, ó. Ó, seria um eixo na diagonal, né? Que dividiria o quadrante primeiro em duas partes iguais e o quadrante terceiro em duas partes iguais também. Essa função aqui, que é y igual a log de x na base 2, é a função logarítmica. Vamos colocar o gráfico dela aqui. Lembra que eu falei que a gente pode fazer uma dedução do gráfico sem ter que fazer aquele monte de cálculo. Se a base é maior do que 1, significa que eu tenho uma função logarítmica crescente. Lembrem que a função logarítmica sempre vai cortar aqui, ó, no eixo 1. Como ela é crescente, ela ficaria tipo assim, ó, né? Mais ou menos desse jeito. Aí, se eu for fazer o gráfico da função inversa e colocar no mesmo gráfico, gente, ficaria uma função tipo assim, ó. Ó. De forma que esses pontos aqui seriam simétricos, tá vendo? Eles ficariam à mesma distância do eixo de simetria. Então, essa daqui seria da função logarítmica e essa daqui seria da função exponencial. Lembrando, gente, que toda função, todo gráfico, para ser simétrico, esse ponto, ó, tem que ser simétrico a esse ponto. Esse daqui, simétrico a esse de cá, tem que ter a mesma distância que do eixo de simetria. Tem que ser valores simétricos, né? Então, vamos só calcular a função inversa dessa função logarítmica, por caso vocês queiram fazer o gráfico e conferir, né, para vocês verem esse resultado aqui. Para fazer a função inversa, a gente troca y por x. Então, se a minha função é y igual a log de x na base 2, a minha função inversa vai ser x igual a log de y na base 2. Só que a gente trabalha com y no primeiro membro, né? Então, eu vou colocar assim, ó. Log de y na base 2 é igual a x. Ou seja, 2 elevado a x é igual a y. Então, essa função aqui, ó, esse gráfico, seria y igual a 2 elevado a x. Então, o gráfico de baixo seria da minha função y é igual a log de x na base 2, e o gráfico de cima seria da minha função y é igual a 2 elevado a x. Bom, agora aqui tem uma atividade, um exemplo. Determine a função inversa de log de x na base 3 e esboce seu gráfico. Então, primeiro, vamos encontrar aqui a função inversa, ó. A função inversa é bom a gente colocar, ao invés de você colocar y, você pode colocar assim, ó. F de x a menos 1 é igual a 2 elevado a x, tá? Para você representar que ela era inversa. Você pode pôr y para você trabalhar, mas lembra que ela pode vir desse jeito, ó. Então, f de x é igual a log de x na base 3. Essa aqui é a função logarítmica. A função inversa, vou colocar aqui, ó. A função inversa, a gente vai trocar. Onde tiver x, eu vou colocar y. Então, para não te confundir, o f de x eu vou trabalhar com y é igual a log de x na base 3. Então, a função inversa vai ficar x é igual a log de y na base 3. Só que a gente coloca sempre o y no primeiro membro. Então, log de y na base 3 é igual a x. Faz aqui o seu esquema de setinha,
3 elevado a x é igual a y, então y é igual a 3 elevado a x. Aí você pode representar f de x a menos 1 é igual a 3 elevado a x. Então, essa daqui, ó, é a sua função inversa a essa daqui, que é a nossa função logarítmica. Se eu for colocar no gráfico, como que vai ficar esse gráfico? Primeiro eu vou colocar a minha função logarítmica, que tem a base 3. Então, ela vai cortar aqui no eixo 1, no ponto 1, né, no eixo x. Como a minha base é maior do que 1, ela vai ser crescente. Para eu fazer agora a minha função exponencial, é só você fazer aqui, ó, simétrico ao eixo de simetria dos quadrantes ímpares. Então, eu vou fazer aqui primeiro, ó. E eu vou seguir agora por aqui, ó. É como se fosse um espelho, tá vendo? É como se esse eixo de simetria fosse um espelho, que eu tenho uma função pra cá, uma função pra lá. Pronto, aí você já esboça o gráfico das duas, ok? Caso vocês queiram fazer tabelinha, pode, mas não tem necessidade. As atividades normalmente é para análise de gráfico. Então, quando você tem em mente que a função logarítmica e a função exponencial, quando colocadas em um gráfico, em um mesmo plano cartesiano, elas são simétricas ao eixo de simetria dos quadrantes ímpares, então tá tudo certo, ok? Gente, essa parte é só isso mesmo, tá? Nas atividades que a gente vai interpretar melhor essa análise de gráfico. Tchauzinho.